Fala programa, aqui é o Adriano Alves do Ilustra Code. Está começando agora mais uma aula do quadro iCodeful, onde nós aprendemos programação web de forma ilustrada. E agora nós vamos continuar a questão sobre o desenvolvimento do sistema, onde eu estou te mostrando, na prática, estou mostrando como é que eu faço para desenvolver um sistema real. Faz um bom tempo que eu não pego nenhum serviço assim para outros clientes para desenvolver, somente meus projetos pessoal, mas eu decidi pegar esse sistema para te mostrar na prática como é que funciona o processo de desenvolvimento. E claro que cada programador vai ter as suas formas de desenvolver o processo de desenvolvimento, mas eu vim trazer aqui uma forma que tem funcionado para mim e acredito que vai ser bom para você também. E lembrando que este é o segundo vídeo desta série onde eu te mostro o desenvolvimento de um projeto real. Caso você não tenha visto o vídeo anterior, recomendo que você dê uma olhadinha antes de continuar com esse. Claro que não é um vídeo dependente, não é um curso, mas eu recomendo que você assista o vídeo anterior para você entender o fundamento do que foi analisado na aula anterior. E assim você vai entender como é que funciona todo esse processo de desenvolvimento. Mas antes de continuarmos, é necessário que você venha se inscrever no canal. E por que você deve se inscrever? Para não perder nenhuma dessas aulas, para ser notificado a cada nova aula que eu for publicando aqui no canal. Aqui eu vou ensinar programação web de forma diferente, de forma ilustrada para você realmente aprender programação. Agora que você já se inscreveu, já ativou o sininho de notificação, então vamos agora conhecer o nosso layout desenvolvido. E antes de te mostrar o design do site, como é que ficou, você precisa ter em mente esse processo de desenvolvimento. Eu já apresentei no vídeo anterior que a gente começa com uma ideia, depois a análise do fluxo de informações que nós vimos na aula anterior. Já te mostrei um pouco em detalhes como é que funciona o processo do fluxo de informações desse sistema, tá ok? E agora chegou o momento de desenvolver o layout e mostrar para o cliente. Ele precisa ver o layout, ele precisa entender o comportamento desse site antes de começar o desenvolvimento do código. E lembrando, qual que foi o pedido que eu mostrei na aula anterior? Que fosse um design bem simples e eu ia desenvolver o MVP, que é o mínimo produto viável, aquilo que vem atender a necessidade principal neste momento. E depois nós vamos incrementando melhorias nesse sistema. Então agora chegou o momento de conhecermos como é que vai ficar o layout desse sistema. E quando nós vamos desenvolver qualquer site ou qualquer sistema, nós precisamos levar em consideração alguns pontos importantes. Primeiramente, como é que vai ser as cores desse sistema? Nesse caso, eu vou trabalhar com esses padrões de cores. Como você pode perceber, até o layout das apresentações estou apresentando nessas cores, porque se trata de uma empresa de extração de resina, ou seja, eles gostam muito das cores verde, ali com tom de marrom também, umas cores mais amareladas, porque são tons de cores relacionados ao tipo de trabalhos deles. E nós vamos trabalhar com as cores hexadecimal. Se você não sabe o que é isso, são cores, um padrão de cores. Nós usamos o código hexadecimal, que são 6 caracteres de números e letras que vão determinar alguma cor. E como que nós captamos essas cores? Eu usei o site aqui da Adobe, é um site muito bom, que você consegue extrair as cores, consegue descobrir a identidade de um site. Vamos imaginar que esta empresa já tem um site que já está no ar, eles gostaram muito desse site, e nós podemos captar as cores principais desse site e assim desenvolver o sistema na mesma identidade. Agora, como que eu captei essas cores? Eu vou usar aqui o site, eu vou deixar até na descrição para você captar as cores nesse site aqui, tá ok? Então aqui você precisa simplesmente arrastar uma imagem aqui. Eu vou usar uma imagem qualquer, eu vou usar uma imagem aqui que eu usei para a temporada e o programa, é onde eu apresento em detalhes como é que funciona a minha metodologia, aí depois eu abro as inscrições para o meu curso, mas não é o foco nesse momento, que você precisa entender que você precisa de uma imagem, pode ser o logo desse site e assim por diante. E quando você arrasta alguma imagem para esse site, ele vai mostrar as opções de cores que nós temos nesta imagem ou logo. Como você pode perceber, aqui ele está marcado como colorido, então por isso que vai ter variações de cores dentro da nossa imagem. Nós temos também a opção brilho, tá ok? Ele vai pegar cores que tem mais brilho. Temos também cores suave. Temos as cores mais profundas, vai ficar um pouquinho mais escuro. Temos aqui um pouquinho mais escuro. Então você pode usar nessas variações de tipo de cores, tá ok? E quando você escolhe um desses padrão, aqui logo abaixo nós temos as cores hexadecimal. Então você pode usar
esse código para adicionar as cores no seu site ou sistema que você está desenvolvendo. Agora que você já escolheu a cor, chegou a hora também de nós escolhermos o tipo de fonte que nós vamos trabalhar. E aqui eu vou usar a fonte bem simples, o mais simples possível, tá ok? Mas claro que vai ser uma fonte somente para eles, que eu não uso em outros projetos. E onde eu encontrei essas fontes? Aqui eu vou trabalhar com a fonte Rebo. Eu fui pesquisando até que achei interessante de usarmos essa fonte. E eu vou lá no próprio Google Fontes, que aqui tem milhares de fontes disponíveis para você, totalmente gratuito. Pesquisei por Rebo, tá ok? E aqui nós temos as variações de fonte, que no CSS nós chamamos de fonte weight, que é o peso da fonte. E aqui nós podemos ver as suas variações de espessura dessa fonte. Eu fiz o download de toda a família, tá ok? Nós vamos ter todas essas fontes disponíveis, assim eu posso usar no meu sistema. Então simplesmente você entra em Google Fontes, tá ok? No link fontes.google.com, digita por nome da fonte que você queira adicionar aí no seu sistema, fazer o download e instalar no seu computador, assim você vai ter disponível, tanto ali para adicionar no seu código, quanto também no seu programa de desenvolvimento de layout. E aqui temos as mesmas informações que eles passaram. Nós temos os dias que estão sendo trabalhados, nós temos aqui a quadra, em seguida nós temos o nosso ramal, aqui a quantidade de tarefas de serviço que foi realizado naquele ramal, tá ok? E depois eles fazem os cálculos para saber quantos que foi de valor monetário para aquele funcionário. E claro que isso dá muito trabalho. Agora vamos imaginar uma empresa de extração de resina, com certeza uma empresa que fatura bastante, mas ainda o controle deles estão ultrapassado. Então é necessário fazer com que eles saiam do papel para um sistema, porque todas essas informações nós subimos para o banco de dados e deixa o próprio sistema fazer todo o trabalho mais difícil. Toda essa parte operacional é necessário deixar para um sistema fazer. Então você nem precisa ficar calculando coisas que o próprio sistema pode fazer sozinho, tá ok? Simplesmente nós precisamos alimentar o sistema e o restante deixar com ele, beleza? Então a primeira coisa aqui que eu vou apresentar para eles é a questão da tela de login. Claro que esse não é o logo oficial deles, só coloquei aqui este logo para exemplo. Então nós vamos ter a nossa tela de login, simplesmente o e-mail e a senha, e também é importante nós acrescentarmos aqui a opção de recuperar senha, mas lembrando que esse é um MVP, é o mínimo produto viável. Por enquanto nem vou desenvolver a parte de recuperação de senhas. Eu mesmo já vou cadastrar ali este usuário, deixar para ele usar por enquanto e depois eu vou incrementar isso. Lembra, né? Eles precisam do sistema o mais básico possível para já começar a substituir os seus papéis. Então por enquanto eu não vou acrescentar aqui a opção de esqueci a senha. Agora em seguida o que foi mostrado para mim? Como você pode perceber aqui, existe um layout que o próprio intermediador entre eu e a empresa, ele desenvolveu em uma plataforma que desenvolve layout de site também, e aqui ele desenvolveu assim o básico do que ele estava precisando. Claro que aqui ele não ia usar, mas a opção é, escolhe uma propriedade, em seguida nós temos o nome do funcionário, temos aqui a data da tarefa, a quadra, depois o ramal inicial e depois o final. Ele dentro desta quadra, ele pode trabalhar em vários ramal, aqui o tipo de tarefa, e em seguida a quantidade de tarefa realizada. Agora, com base nessas informações, nós podemos calcular o valor que esse funcionário vai receber de acordo com a tarefa realizada e também de acordo com a quantidade. Então esta é a ideia básica que foi apresentada para mim. Então o que eu decidi fazer é desenvolver um outro layout. E nesse layout eu decidi colocar o nosso menu lateral. É importante quando você venha trabalhar com o sistema, geralmente, na grande maioria das vezes, os menus vão estar na lateral. E por que eu não mudei a posição, não apresentei nenhuma proposta de menu, outra proposta de menu? Porque eles são usuários bem simples, ainda são turma de roça, eles estão acostumados, quando ouve-se falar em sistema, geralmente os menus, na grande maioria das vezes, vão estar na lateral esquerda, e por isso que eu coloquei desta forma. Existe a lei de Jacob, que eu apresento no meu curso Design XD, que quando nós vamos desenvolver alguma coisa nova, nós precisamos definir a familiaridade, ou seja, nós não precisamos criar algo totalmente novo, porque isso vai estranhar um pouquinho. Então nós pegamos algo familiar e depois nós vamos incrementando novas melhorias, novas funcionalidades nesse sistema. Então eu defini aqui também a lei de Jacob, criando uma familiaridade.
Como a grande maioria, não todos, mas a grande maioria, o menu está do lado esquerdo, ok? Então por isso que eu estou fazendo desta forma. E aqui nesta parte nós vamos ter a lista de todas as tarefas que já foram cadastradas. E aqui logo abaixo eu criei aqui o formulário onde vai receber essas mesmas informações. Aqui em cima foi definido desta forma, essa é a proposta inicial. Então eu criei um novo layout, ok? Com as mesmas informações, mas eu criei na mesma identidade que eu apresentei para eles, tá ok? E aqui nós temos o botão de salvar essa tarefa ou cancelar. Se eu clicar aqui em salvar tarefa ou cancelar, ele vai voltar para essa tela. E também, como você pode perceber, algumas informações que estão fora dentro aqui da nossa artboard ou prancheta, essas são os padrões que eu gosto de criar, que são chamados dentro do Adobe XD, que são chamados de componentes. O que significa isso? Como você pode perceber, em todas as telas há padrões de mesmas coisas que estão sendo usadas. Por exemplo, em todas as telas nós temos aqui o nosso menu lateral, em todas as telas nós temos o input, em todas as telas nós vamos ter esse texto que vai ficar em cima do nosso input, tá ok? Então nós criamos um padrão. Aqui vai ser o padrão de fonte que todos irão receber. Deixa eu mudar aqui para design. Como você pode perceber, imagine que eu quero editar todas essas fontes, eu quero que seja um pouquinho maior. Agora eu tenho que clicar um por um? Não, nós precisamos otimizar o nosso tempo. Nós criamos um padrão, um componente. Se eu quero editar o tamanho dessa fonte, o que eu posso fazer? Simplesmente editar esse primeiro aqui, selecionei ele. Agora eu vou mudar aqui para 30, por exemplo. Como você pode perceber, todas as nossas fontes aqui do nosso sistema também mudou de tamanho. Olha só como que otimiza bastante o seu tempo. Imagine que você já está desenvolvendo um sistema complexo, já vai apresentar esse layout para o cliente e esse cliente quer que você altere a cor, o tamanho dessa fonte. Agora imagine mudar todas essas fontes uma por uma. Então não é muito vantajoso fazer dessa forma. Então quando você use bem um sistema ou programa, vai otimizar muito o seu tempo de desenvolvimento. E aqui eu criei também um padrão de hover, ou seja, quando passar algum mouse sobre algum texto, ele vem mudar a cor também. Aqui o nosso placeholder. Placeholder nada mais é que esse texto que está aparecendo dentro aqui do nosso input. Se eu quero alterar um pouquinho o tamanho dele ou a cor, simplesmente eu mudo esse, ele vai mudar todas as fontes também de uma única só vez. Nós temos aqui também o padrão de input. Como cada um tem as suas larguras, temos aqui os seus tipos, mas só que de forma geral são todas iguais. Por exemplo, eu quero aumentar o espaçamento aqui do nosso placeholder. Como você pode perceber, estou mudando aqui o espaçamento esquerdo e todos os outros também estão mudando. Isso vai acontecer em todas as telas. E outra coisa que nós precisamos padronizar também é o nosso botão. Aqui vai ter dois tipos de botão. Este é para um botão salvar, um botão entrar. Esse aqui é um botão cancelar, tá ok? Como você pode perceber, temos aqui o botão cadastrar tarefa. Aqui temos a opção também de cadastrar uma propriedade. Temos aqui também a opção de cadastrar um novo funcionário. Então esses tipos de botão são semelhantes. Em vez de eu quiser editar uma por uma, caso haja necessidade de alterar, então eu crio um padrão também. Se eu mudar, por exemplo, a cor dessa fonte aqui, vamos aqui na parte de mudança de cores, eu vou mudar para um azul. Se eu mudar este, então todos os nossos botões vão mudar também. Como você pode perceber, aqui mudou. Se eu for lá para outra tela, também mudou a sua cor e assim por diante. Todos esses botões que são semelhantes, ele vai mudar também. Eu vou voltar aqui a cor original. Agora nós temos o nosso outro botão aqui também, que é esse botão verdinho, que eu criei para os botões principais da nossa tela. Se eu quero mudar a cor de fundo, eu posso mudar também. Muda somente aquele. Vou mudar aqui para uma outra cor. Como você pode perceber, todos os nossos botões também mudaram. Olha só como é interessante você criar essa padronização dentro do programa de desenvolvimento de layout. Por que você deve criar essa padronização? Porque o que nós estamos desenvolvendo aqui é algo temporário, porque nós vamos mostrar para o cliente e depois nós vamos já desenvolver. O cliente não vai usar esse layout, porque aqui é somente uma proposta para ele. Então nós precisamos otimizar o máximo de tempo possível para o cliente aprovar o layout e já começar o desenvolvimento, porque essa é a parte que vai levar muito mais tempo. Agora deixa eu te mostrar como é que vai ficar aqui o comportamento entre eles, ok? Só vou abrir aqui a parte de apresentação do sistema. Como você pode perceber, ele já abriu aqui na parte inicial. Vou abrir aqui na parte do login. Aqui não vou digitar o e-mail e a senha, porque aqui não vai ter a opção. Mas vamos simular que já digitou.
Então aqui a primeira coisa, ele já vai direto na parte de cadastrar tarefa, porque essa é a parte mais importante desse sistema. Aqui nós vamos ter a dashboard, mas ainda não precisamos dessa parte por enquanto, tá ok? Mas eu já deixei aqui o botão já preparado, vou criar na estrutura, já deixar preparada essa parte de dashboard, mas eu não vou desenvolver agora. Então eu já estou mostrando para ele a parte principal que eu vou já desenvolver para eles. Nós temos aqui a parte de tarefas, que vai ser direcionada para a lista de todas as tarefas, e nós temos a opção de cadastrar a tarefa. E aqui nós vamos ter a propriedade, funcionário, quadra, ramal inicial, ramal final, a data que está sendo realizada, o tipo de tarefa e a quantidade que está sendo realizada. E em seguida nós podemos clicar em salvar tarefa. Nós temos também a opção de cadastrar a propriedade. Aqui vai aparecer a lista de todas as propriedades que esse dono tem, tá ok? E aqui temos o botão para cadastrar uma nova propriedade. E a propriedade só precisamos do nome da fazenda, depois o nome da safra, tá ok? E também a data de término. E clicamos aqui no botão salvar. Aqui também precisamos cadastrar o funcionário, tá ok? É só acrescentar aqui mais um menu que vai ser redirecionado para a tela de funcionários. Como você pode perceber, temos aqui a tela de funcionário. Vou abrir essa tela aqui. E aqui vai abrir a nossa telinha de funcionário. E simplesmente vai ter aqui a opção de cadastrar o funcionário, tá ok? E para o funcionário nós só precisamos do nome dele e também da data de cadastro. E claro que nós podemos acrescentar mais informações aqui, beleza? Mas o básico é somente isso. E algo interessante também que você precisa entender na questão de padronização, é como eu tenho padronização para o tipo de fonte, para definir a cor, o tamanho e assim por diante, nós também temos que definir a padronização aqui do nosso menu. Como em todos os lugares vai ter o mesmo menu, nós podemos fazer dessa forma. Aqui eu criei uma padronização somente individual. Nós podemos mudar a cor desse aqui, podemos mudar o seu espaçamento, por exemplo, vou mudar aqui o espaçamento do lado esquerdo, do lado direito, nós podemos fazer desta forma, tá ok? Podemos mudar a cor de fundo e assim ele vai ser alterado em todos de uma única só vez. É importante quando você for usar um programa para desenvolver o layout, você precisa definir e entender como é que funciona essas padronizações para otimizar o seu tempo. Aqui eu estou mostrando no Adobe XD, inclusive eu tenho um curso que ensina sobre isso, que é o curso Design XD. O ensino a usar tanto o Adobe XD, tá ok? Mas claro que não é somente um curso de Adobe XD, mas eu também explico sobre as técnicas de UI e UX, que é a interface de usuário, experiência de usuário. Também ensino como que desenvolve o layout Claymorphismo, Glassmorphismo, Neomorphismo, que são as tendências de layout aí para os próximos anos. Se você quiser saber um pouquinho mais, eu vou deixar aqui na descrição o link para você adquirir esse curso. Você vai ser redirecionado para um site onde explica em mais detalhes sobre este curso, tá ok? Talvez você já é um bom programador, mas ainda não sabe desenvolver nenhum layout antes. Então é necessário que você domine todo o desenvolvimento do layout para mostrar para o seu cliente e só depois começa o desenvolvimento, tá ok? Então vou deixar aqui na descrição para você conhecer um pouquinho mais sobre o curso Design XD. Agora que você já desenvolveu o layout, chegou o momento de apresentar para o cliente. É necessário que ele venha analisar, aprovar, beleza? E só depois nós vamos para o próximo passo. E qual que é o próximo passo? É simplesmente desenvolver o nosso banco de dados. Já que nós temos todas as informações, já entendemos o fluxo de informações, já desenvolvemos o layout, agora chegou o momento de desenvolver o nosso banco de dados. E é muito comum quando nós vamos desenvolver o banco de dados, principalmente aquele que está iniciando, eu uso o PHP MyAdmin, vai funcionar corretamente, mas vou apresentar aqui outra forma que eu utilizo para desenvolver o nosso banco de dados, que é um pouco mais intuitivo e também visualmente é muito melhor, que eu vou usar, mas eu vou apresentar na próxima aula. Por enquanto, só foi a apresentação do layout. Agora no próximo vídeo, na próxima aula, eu vou te mostrar a parte do desenvolvimento do banco de dados, ok? Então foi, e te espero na próxima aula.